E aí, tudo bem com você? Vamos então hoje para mais uma aula, mais um assunto que é muito importante para a gente cuidar do nosso mundo. E também essa parte de impactos ambientais costuma ser cobrada nos vestibulares e no Enem. E é um assunto que sempre aparece por aí. Então vem comigo para mais uma aula de biologia dentro da ecologia. E hoje vamos falar sobre efeito estufa e aquecimento global. Lembrando que esse assunto também é da área da geografia, já que a maioria dos assuntos ambientais são interdisciplinares, então eles vão aparecer em mais de uma matéria. Mas então vamos lá. Para entendermos um assunto tão discutido como o aquecimento global, precisamos entender primeiro sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que irá ocorrer independente da ação do homem na Terra, e é ele que possibilita a vida como conhecemos atualmente. Ele ocorre devido à presença de alguns gases que estão na atmosfera, e cabe aqui entender que nem todos os gases da atmosfera são gases de efeito estufa, tá? Eles são conhecidos como GES, ou seja, abreviação de gases de efeito estufa, e eles irão impedir parcialmente a saída da radiação refletida da superfície terrestre. Ou seja, os raios solares chegam na Terra como radiação ultravioleta de onda curta e aquecem a superfície terrestre. Uma parte dessa radiação é absorvida pelos continentes e pelos oceanos, e outra parte é refletida como radiação infravermelha de ondas longas. Uma parte dessa radiação que é refletida é perdida, e se não houvesse essa camada de gases do efeito estufa, toda essa radiação iria embora. Só que, graças a essa camada, outra parte é reirradiada de volta para a Terra. E essa radiação que fica retida faz com que a Terra tenha uma temperatura média global de 15 graus Celsius e a vida seja como conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa natural, a Terra teria uma média de temperatura global de menos 18 graus Celsius e o mundo seria coberto de gelo com variações de temperatura. O que acontece é que nas últimas décadas, os estudos apontam para a intensificação do efeito estufa, e isso é chamado de aquecimento global. Então, o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa pela ação antrópica, aumentando então a temperatura média global do planeta e aumentando também a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. O relatório Clima Global de 2015 a 2019 da Organização Meteorológica Mundial destaca que a temperatura média global aumentou 1,1 graus Celsius se comparado à era pré-industrial nesses últimos 5 anos. E o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, órgão criado para avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas, já divulgou a necessidade de manter o aumento da temperatura em no máximo 1,5 graus Celsius. E nós estamos em 1,1 graus Celsius, ou seja, estamos chegando, espero que não, né? Mas quais são as causas do aquecimento global? Tá bom, eu já entendi que ele é ocasionado pelas ações antrópicas, mas quais são elas? Então vamos lá. Eu separei aqui pelos principais gases para tentar deixar mais fácil. Então vamos para o primeiro gás, que talvez seja o mais famoso, o mais conhecido gás do efeito estufa, que é o dióxido de carbono, o famoso CO2. A utilização e queima dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo e os seus derivados, nas indústrias, nos carros e na geração de energia elétrica, é uma das causas principais do aumento de CO2 na atmosfera. Entre 1906 e 2006, ele passou de 0,029% para quase 0,40% na composição atmosférica, o que corresponde a um aumento de 38%. As áreas desmatadas, ou para a retirada de madeira, ou para a pecuária, também contribuem muito para a emissão desse gás. Um estudo publicado na revista Science, que é uma revista super relevante no meio acadêmico, em 2018, então é um estudo também relativamente recente, mostrou como os impactos ambientais de produtos de origem animal, principalmente do gado bovino, excedem os seus substitutos de origem vegetal. Então, o que acontece é o seguinte, que eles verificaram no estudo. Se a gente compara um produto de origem animal e um produto igualmente substituível de origem vegetal, o de origem animal ainda terá impactos ambientais muito maiores do que o de origem vegetal, sendo que os produtos animais com menor impacto, ou seja,
Se olharmos para o produto animal que tem o menor impacto possível que eles analisaram no estudo, o impacto dele ainda é maior do que um produto de origem vegetal com um impacto ambiental considerado médio. Então, o mesmo produto de origem animal que menos impacta o meio ambiente ainda impacta mais do que um produto de origem vegetal. E isso tanto para as emissões de gases de efeito estufa, quanto também para o uso de terras, a eutrofização e a acidificação do solo. Nesse aspecto de acidificação, eles excluíram as nozes no estudo. Para eles, então, a melhor forma de nós atuarmos na mitigação dos gases de efeito estufa, ou seja, de diminuir a emissão dos gases e de tentar diminuir outros impactos ambientais também, seria na mudança de dieta dos consumidores. Então, adotar uma dieta vegetariana estrita ou uma dieta vegana, onde você exclui os produtos de origem animal e substitui eles por produtos de origem vegetal, teria um potencial transformador, pois reduziria o uso da terra para a produção de alimentos em 76%, as emissões de gases de efeito estufa para 49%, a acidificação do solo em 50%, a eutrofização em 49% e a retirada de água doce em 19%. E esses dados foram baseados nesse estudo como um ano de referência de 2010. Vamos então agora para o próximo gás de efeito estufa, que é o metano, o CH4, que também é bem conhecido. A concentração do metano também aumentou na atmosfera nesses últimos anos. Como ele é um gás proveniente da decomposição de matéria orgânica, as principais ações relacionadas ao aumento desse gás são a maior produção de lixo e esgoto, que a céu aberto dispersam esse gás, e também ao aumento das áreas alagadas para a produção de arroz. Além disso, o gado, de novo, só que de uma forma mais direta, no qual ele próprio é uma fonte de emissão do metano, devido à fermentação e eliminação do gás por eles próprios. Vamos para mais um gás, o óxido nitroso, o N2O. Ainda que ele esteja em menor quantidade do que os anteriores, ele também contribui para o aquecimento global e aumentou a sua concentração na atmosfera. Isso se deve principalmente ao uso de fertilizantes químicos na agricultura, que tem concentrações de nitrogênio. E ele também é liberado com a queima de biomassa, que é a matéria orgânica que é queimada e utilizada para energia, e também ele é gerado no desmatamento, assim como o CO2, assim como os outros gases. Outro gás que hoje em dia não é mais utilizado, mas que já causou muitos danos, são os CFCs. Eles eram muito utilizados em aerosóis, em ar-condicionados e geladeiras, e com isso, além de aumentar a concentração desse gás na atmosfera, ocasionou a rarefação da camada de ozônio. Com a comprovação dessa rarefação, eles foram proibidos de serem utilizados, mas eles ainda estão lá na atmosfera contribuindo para o aquecimento global. E por fim, o vapor d'água, que não é um gás, mas que também está presente na atmosfera e tem esse efeito estufa. E ele aumenta conforme aumenta a evaporação das águas do oceano devido ao aumento da temperatura. Então, conforme a temperatura das águas oceânicas aumenta também a evaporação e aumenta a concentração do vapor na atmosfera. Como consequência, o aquecimento global não traz só o aumento da temperatura global, mas também faz com que haja o aumento do nível dos oceanos devido ao derretimento das geleiras e das calotas polares. Com esse aumento do nível dos oceanos, haverá também a inundação de cidades costeiras. Além disso, as águas dos oceanos também ficam mais quentes, o que ocasiona o branqueamento dos corais, por exemplo, que, aliás, infelizmente já está ocorrendo. Isso também altera as correntes marítimas, os ventos e todo o clima global. Então, proporciona o crescimento e surgimento de desertos, aumentam os furacões, os tufões e os ciclones, começa a haver mais tempestades torrenciais em regiões tropicais e ondas de calor em regiões de temperaturas amenas. E as espécies também sofrem com isso. Nós já estamos vivendo uma extinção em massa, e isso com o aquecimento global só tende a aumentar e levar a uma perda maior ainda de biodiversidade. E além de problemas ambientais, isso com certeza trará também problemas econômicos,
como, por exemplo, alterações na produção de alimentos devido ao clima, e isso afeta todo um setor, e também problemas sociais, como migrações em massa. Então tá, já entendi, é complicado, mas como é que eu melhoro? Qual que é a solução para isso tudo? Então, não tem uma única solução para a gente resolver o aquecimento global. Todas as questões ambientais, elas dificilmente vão ser resolvidas por uma única solução. Na maioria das vezes, será um conjunto de ações que vão levar então à solução ou à prevenção ou à mitigação dos problemas. Na questão do aquecimento global, algumas ações que nós podemos fazer para contribuir nessa situação é, por exemplo, a substituição das fontes de recursos naturais não renováveis, como os combustíveis fósseis. E se você ainda não viu a aula de recursos naturais, vai lá ver para entender mais sobre essa questão dos recursos e então substituir a queima desses combustíveis por outro tipo de energia, por energias consideradas limpas. Outra solução seria a mudança da nossa dieta para uma dieta sem produtos de origem animal, como sugere o estudo da revista Science, em que ele mostra que se todos fizessem isso, haveria uma redução de emissão de gases em 49%, e isso é significativo. E com isso, você diminui também a questão do desmatamento e das queimadas. Não totalmente, mas em grande parte elas ocorrem para a retirada da madeira e para a abertura de pasto. E com essa questão da madeira, a gente também pode, como consumidor, comprar produtos certificados pelo FSC ou pelo Serflor, que tenham uma origem garantida. Além disso, tentar reduzir o nosso lixo, já que com isso iriam menos resíduos para os aterros e lixões, porque infelizmente hoje em dia a gente ainda tem lixões, e aqui tem mais um vídeo sobre toda essa questão do lixo para vocês assistirem, e que cabe aqui também ressaltar a importância do cumprimento da Política Nacional de Gestão dos Resíduos Sólidos. Então, nós podemos fazer a nossa parte e contribuir muito com isso, mas também é fundamental a cobrança dos governantes para ter políticas de acordo com as questões ambientais, que levem isso em consideração. Então, são esforços, são soluções que têm que vir de várias partes e de vários segmentos. Não é fácil, não é simples, eu só dei alguns exemplos aqui, mas eu tenho certeza que se a gente quiser, a gente estiver comprometido com isso, em respeitar o planeta, a gente consegue. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Deixe um like se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos e comentem aqui outras soluções que vocês têm para todo mundo se ajudar, para a gente ajudar o planeta, ser tudo maravilhoso. Um beijo e até a próxima aula.